Boa noite, Edson. Bom, explicando o gráfico para você entender melhor, a carteira, eu estou fazendo um acompanhamento no site do Status Invest, certo? Ele dá algumas possibilidades que nos ajuda a gerenciar os nossos investimentos, certo? Como você pode ver aqui o site, é o Status Invest. Aí aqui eu estou na parte da rentabilidade, certo? Nesse quadro aqui ele mostra a rentabilidade atual e a rentabilidade do período e aqui o crescimento, certo, da carteira nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses e nos últimos 24 meses, certo? Então, nos últimos 6 meses a gente teve um rendimento de 22,47, certo? E nos últimos do período, né, já que a carteira é recente, é do começo desse ano, né, nos últimos 12 meses, 25%, certo? Aqui embaixo nós temos as posições que nós temos na carteira atualmente, né? Nós temos quase 60% do patrimônio em ações, certo? Quase 20% em FIIs, que são fundos imobiliários, e pouco mais de 20% em renda fixa, certo? O, a meta, né, da carteira aí é variável, a pessoa vai variando de acordo com a situação do momento, mas é importante ter quais são as metas iniciais para você tentar equilibrar sempre sua carteira dentro da meta, certo? Então, no momento, a gente estaria nessa visão, né? Com 60% de ações, 20% de FIIs e 20% de renda fixa. Ou seja, a gente precisaria, nesse mês, investir um pouco mais em ação, um pouco mais em fundos imobiliários para equilibrar, né, esse percentual aqui. E isso é importante porque faz com que a gente maximize, né, os ganhos, certo? Mas agora indo para a parte do gráfico. De trás para frente, esse primeiro aqui é o IPCA. O IPCA é a inflação, certo? Então, aqui como a inflação ela tem se mantido estável, tem subido pouco, né? Então, se tem investimentos que é baseado na inflação, o IPCA, né? Tivesse investido nele, todo o valor que a gente investiu, tivesse investido nele, então ele seria, né? Ele estaria aqui embaixo. Aí, esse segundo é o CDI, certo? Que é a taxa básica de juros, certo? A taxa básica de juros, na verdade, é a Selic. O CDI fica sempre um pouco abaixo, mas muito próximo, né, da Selic, certo? Aí ele, como vinha há um bom tempo numa quantidade razoável, né, nos padrões brasileiros, né, historicamente sempre teve um pouco alto. Então, se tivesse investido todo o valor, né, em investimentos que fossem atrelados ao CDI, estaria nessa linha azul. O IFIX é o índice que mede os fundos imobiliários, certo? Então, se a gente tivesse colocado todo, o nosso investimento só em fundos imobiliários, a gente estaria aqui. Só um alerta que fundos imobiliários geralmente eles variam um pouco. Esse sinal que você está vendo aqui nesse gráfico aconteceu, isso é real, certo? Mas é atípico. Ele geralmente ele varia muito pouco para baixo ou para cima. Ele no geral ele não tem tanta variação assim. Agora ele tem uma tendência de subir um pouco mais à medida que
os juros da renda fixa forem diminuindo. Aí ele tem uma tendência de subir um pouco mais. Talvez o pessoal já estivesse projetando isso já por aqui, certo? Quem projetou isso já por aqui já pegou toda essa subida, né, do fundo imobiliário, certo? E o vermelho é o do Ibovespa, que é o índice do Ibovespa, que é as ações, certo? Essa geralmente ela varia muito mesmo, certo? E ela estaria bem aqui no momento, muito próximo, né, um pouco acima, mas muito próximo da inflação. Se tivesse comprado tudo de ações, né, a gente, pelo índice, né, a gente estaria ainda ganhando da inflação, né, mas muito próximo. E o laranja é o desempenho da carteira, certo? Como você pode ver, o desempenho da carteira aqui está muito acima, né, dos demais, certo? Pronto, o gráfico é esse. Se essa linha laranja ela ficar abaixo dessas outras, é porque ela estará perdendo para algum desses índices. Se ela estiver acima, é porque ela está ganhando, ou seja, o desempenho da carteira está melhor do que o dos índices, certo? Pronto, essa é a explicação do gráfico. É simplesinho, facinho, beleza? Qualquer dúvida aí você manda mensagem lá. Valeu, até mais.